Então, boa noite pra todo mundo. Gente, eu tive um problema danado com a gravação da semana passada, deu corromper o arquivo e tudo mais, então não consegui nem colocar no YouTube. Mas é bem provável que a partir do próximo ciclo eu não consiga, por causa da faculdade, mais fazer o ao vivo. Então eu vou deixar tudo gravado. Ainda não sei como é que vai ser, porque tá puxando, até nas férias a gente tá ocupado. Então eu vou ver eu vou ver como é que eu vou fazer, mas aí só depois de Oxaná que eu vou decidir. Quando a gente chegar lá eu vejo o que a gente vai fazer, mas de qualquer forma vai ter, espero que tenha estudo toda semana, porque eu não queria parar esse projeto não, pelo menos até formar eu não queria parar o projeto. Então basicamente essa era a mensagem inicial. E eu queria, já que a gente está começando um livro, e esse é o último do ciclo efetivamente, eu queria retornar um pouco às origens, às ideias que a gente trabalhava um pouco lá no começo do estudo, acho que 8, 7 anos atrás, já nem sei mais. E assim, sempre que a gente vai começar uma coisa nova, eu fico com uma coisa na cabeça, né? Sempre fico com uma coisa específica muito na cabeça que o pessoal que já acompanha há um tempo a mais talvez já tenha me ouvido falar disso algumas vezes. Uma das coisas que eu sempre penso quando eu começo uma coisa nova, uma fase nova de alguma coisa, é justamente uma frase que veio de um dos maiores professores que eu tive na UNB, né, o professor Arthur Vicentini da matemática, meu professor de cálculo 3. Ele dizia que se você não sabe nem errar, você tem que voltar para a definição daquele problema, né? Então, se você não sabe fazer uma conta, volta para a definição do que é que a conta está te pedindo, né? Então essa é a grande frase que ele falava pra gente, né? E é isso que eu queria fazer hoje. Eu queria voltar um pouco, explorar o Sefer Devarim, explorar o livro todo, justamente na primeira paraxá, mas voltando para várias definições que talvez tenham se perdido no meio do caminho, ou que sejam importantes de lembrar. Eu achei engraçado que o Alexander falou agora mais cedo, né? Tem que explicar as coisas e tal. E tem mesmo. Não importa se a pessoa já viu 20 vezes, a Guemará fala de 101 repetições para você aprender alguma coisa de fato, então presumo que a maioria das pessoas não tenha repetido 101 vezes a maioria das coisas. Então é bom a gente voltar nessa ideia, né? E aí, a partir disso, quando você vai começando a estudar algumas coisas, a gente vai vendo, principalmente livros que voltam mais para a ideia do científico, né? A questão secular, muito os estudos seculares, que falam sobre os livros sagrados de várias religiões, não só sobre a Torá, efetivamente. A gente vê um padrão, assim, né, de avaliação e de como eles veem as coisas. E quando eles chegam na Torá, eles acabam se deparando com uma coisa que pode chocar alguns agora, ou até parecer óbvio. Pode ou não gerar algum desconforto, inclusive. É comum a gente ver nesses comentários acadêmicos que o autor teria mudado dos primeiros 4 livros comparados ao quinto, comparados a Devarim. Então, se você pegar os 4 primeiros, está escrito de um jeito e o quinto está escrito de um outro jeito. O que esse tom diferente leva os estudiosos a entender o quê? Que é um outro autor, né? Então, como as expressões variam de uma forma diferente de acordo com os demais livros, essa análise que é puramente de uma estrutura literária e não do conteúdo em si, pode gerar um desconforto nesse sentido, tá? Como assim muda o autor, né? Como é que a gente pode dizer? E o que eu posso dizer para todo mundo aqui agora é que muda mesmo. O autor muda, entre aspas, e tem um porquê dele mudar, tá? Mas antes disso eu queria, de novo, essa ideia das definições, então voltar ao que a gente fala do que é Torá, vamos voltar lá para o começo, e eu queria explorar um pouco essa ideia dos nomes dos livros da Torá, para a gente poder começar a nossa discussão. Então, os nomes em hebraico da Torá não necessariamente indicam os assuntos que estão contidos naquele livro. Tá? Então, por exemplo, Bereshit quer dizer no começo, no início, né? Bereshit, né? No primeiro momento, vamos dizer assim. Isso, tipo assim, o livro não é só isso, né? O livro, obviamente, a primeira paraxá vai falar da criação do universo, criação do mundo, aquela história toda. Mas não fica só nisso. Fala do começo do povo judeu e tudo mais, um monte de coisa. Mas não é só isso também, né? Então, tipo assim, joia. Aí depois vem Shemot, que em português é Êxodo, né?
Shemot quer dizer nomes. Mais uma vez, não fala nada do livro. Não é, a gente só não lida com nomes. Inclusive, a gente está falando dos nomes que chegaram no Egito na época. Tá? Vaikra, em seguida, e chamou, basicamente. Né? Aí quer dizer menos ainda, né? O Levítico. Chamou o quê? Né? Bamidbar é no deserto, faz um certo sentido, mas não diz basicamente o conteúdo do livro. A gente sabe que a gente está no deserto, mas o que está acontecendo lá a gente não sabe. E Devarim é coisas ou palavras, tá? Então, a gente tem esse problema aí de que não está muito claro o que é. Já é? Então, a gente é forçado a buscar outras fontes, como o Talmud, para explicar esses nomes. E aí é mais interessante porque se você for olhar no Talmud, esses nomes não são os nomes que aparecem lá. Eles não vão falar Bereshit, eles não vão falar Shemot, eles não vão falar Vaikra. Né? Vou dar um exemplo, Vaikra. O Talmud chama Vaikra de Torat Kohanim. Tá? Ele usa o termo Torat Kohanim, ele não vai usar o termo Vaikra. Torat Kohanim basicamente quer dizer as leis dos sacerdotes, né? Que é literalmente o assunto do livro. Tá? Fala de um monte de sacrifício e como que funciona e tudo mais. Né? E aí o nome torna-se bem mais adequado. Quando você fala Levítico também faz mais sentido. Né? Bamidbar vai receber o nome de Livro das Contagens, vamos dizer assim. Tá? Que também é mais evidente, porque é uma série de repetições e tudo mais. Devarim vai passar dessa ideia de coisas e palavras para Mishneh Torah. Mishneh Torah, traduzindo, seria revisão ou resumo ou repetição da Torá. Tá? Então esse livro que a gente está entrando agora é uma repetição, aparentemente. Dito isso, vamos voltar ao problema. Por que tem uma diferença nessa escrita de repetição desse resumo comparado aos outros? Tá? Na Gemara em Bava Batra, número 1, a gente vê uma coisa bem legal nesse sentido. Vamos lá. Diz o seguinte: quem escreveu os livros? Aí está discutindo quem escreveu os livros vários, não só a Torá, tá? Moshe escreveu seu próprio livro, a Parashá Bilam, e o livro de Iyov. A Parashá Bilam a gente chama de Balak, na verdade, né? Porque é o episódio de Bilam, na verdade, que ele está contando. A Torá, a Gemara vai entrar numa discussão de por que é que está falando da Parashá Bilam, né? Porque Moshe não estava lá, né? Moshe não viu, Moshe ouve de Hashem e escreve a história depois. Então Moshe não estava lá, né? Um dos poucos exemplos nos quais Moshe não estava lá de um certo momento em diante, né? De Shemot para frente, Moshe não estava lá, nem de Shemot para trás, né? Então ele escreveu isso porque ele ouviu de Hashem. Aí o livro de Iyov, Jó, né? Ele também escreveu. Tá, o que é o seu livro? Vai falar, Torat Moshe é o Humash, né? São 5 livros. 5 livros da Torá. Não. O livro dele é Devarim. É o que a gente está chamando de Mishneh Torah, tá? E os outros 4 livros? Os outros 4 livros foi exatamente o que eu falei antes. Hashem ditando exatamente o que Moshe deveria escrever, tá? Então foram escritos, entre aspas, diretamente por Hashem. Então faz sentido que o jeito de escrever mude se não é mais Deus que está escrevendo uma coisa. Tá? E então vamos dar uma olhada no primeiro verso do livro, que é bem interessante. Devarim começa com essa frase. Número 2. Essas são as palavras que Moshe falou a todo Israel. Que Moshe falou. Isso é importante. A todo Israel, além do Eaden, além do Jordão, na planície de fronte do Mar Vermelho, entre Param, Tofel, Lavan, Hetzrot e Dizahav. Tá? Então, as palavras agora são de Moshe. A Torá faz questão de começar o livro deixando isso claro. Tá? Então existe uma diferença nessa estrutura, obviamente por causa disso. Tá? Aí, beleza, a gente falou de diferença literária. Mas se a gente fala de conteúdo mais ainda, se a gente fala de Kedushá, se a gente fala a Torá é o livro principal. Você perde o que com isso? Quer dizer que aqueles 4 livros que foram escritos por Hashem no começo, né, os 4 primeiros, são mais bem vistos, vamos dizer, são mais santos do que Devarim, que foi escrito por Moshe? Não, porque todos são partes dessa mesma Torá, né? E ainda mais, existe uma série de mitzvot que vão aparecer aqui pela primeira vez, sendo que algumas outras são repetidas de fato. Tá? Mas, beleza, e aí? Esse livro de Moshe vai receber esse nome, livro de Moshe, e qual que é a grande diferença dele para os outros 4? Além disso, que eu acabei de falar. Né? E, de novo, a gente vai precisar voltar um pouco nas definições, voltar algumas definições para a gente poder entender
toda essa diferença entre Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim do outro lado. Tá? E o primeiro conceito que eu queria voltar é um conceito que a gente fala muito, do qual a gente fala muito pouco, porque é desagradável falar desse conceito. Que é o conceito de get, né? Que é o conceito de divórcio. O que isso tem a ver? Calma. Divórcio no judaísmo recebe esse nome de get. É um documento formal que desfaz um relacionamento entre homem e uma mulher. Tá? A Gemara lá em Gitin, obviamente, diz que esse documento ele tem que ter necessariamente 12 linhas. Aí, obviamente, a Gemara vai se perguntar. E é uma pergunta que parece óbvia que provavelmente todo mundo se fez quando eu falei que tem que ter 12 linhas. Tosafot faz a pergunta. Por que só 12 linhas? Aí a primeira resposta é, não, a gematra da palavra get, que é gimel, que é 3, e tet, que é 9, é 12. Tá, bela explicação, né? É só isso? Não. O get também é uma espécie de um livro, tá? Que a gente chama de livro de cortes. É o livro dos cortes. No conceito básico, ele corta e acaba com a ligação entre duas pessoas que efetivamente estão se divorciando. E esses cortes surgem na própria Torá. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso na Torá. Tudo bem, tem a ideia do divórcio e tudo mais. Mas eu nunca ouvi falar de cortar nada, né? Só que se você for observar lá o rolo da Torá, você vai ver que entre cada livro, né, a gente tem um espaço que é fixo. Acabou Bereshit, para começar Vaikra, para começar Shemot, tem que ter um espaço fixo entre elas. Mesma coisa para o próximo. E esse espaço é 4 linhas. Ele é de 4 linhas que o equivalente a 4 linhas que o Sofer usa para escrever uma linha inteira. Tá? E quando a gente termina um livro e começa outro, a gente tem essas 4 linhas. Então, de Bereshit para Shemot, a gente tem 4. Aí, de Shemot para Vaikra, a gente tem mais 4. E de Vaikra para Bamidbar, que é o 4º livro, a gente tem mais 4. 4 vezes 3, 12. Aí você vai falar, Matias, você está me enganando, que são 5, né? Então tem mais um ali, devia ser 16. Ainda tem Bamidbar para Devarim. A questão é que Devarim não contaria por ser uma repetição. Então, tipo, a gente tá falando de 4, tira Devarim. Tá, mas eu acabei de dizer que tem um monte de coisa nova. É só uma repetição? Por que ele é sempre levado para esse lado? Quando a gente fala Mishneh Torah, repetição da Torá, por que ele leva sempre esse lado se não é? Eu já falei para todo mundo que não é repetição. Mais ainda, o Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele fala que a gente tem, isso é debatível, tá? Mas a gente vai usar os termos dele. Tem 70 mitzvot novas em Devarim. Tem 100 no total na conta dele, mas 70 são novas. Por exemplo, 70, a 79, casamento, o próprio divórcio. São conceitos que vão aparecer agora. Enquanto vai repetir Pesach, Shavuot, todas as festas são repetidas. Tá, eu tô falando e a pergunta permanece. O que é Devarim então? Esse livro é o quê? E o Rav Hirsch, ele busca uma definição bem clara. E ele diz que existe uma diferença entre Devarim e os outros livros. A diferença em si é a função. Tá? É como se nos 4 primeiros livros a gente estivesse numa bolha. Hashem providencia quase tudo pro povo. Ou para as pessoas que seguem ele. No caso, no começo, né? Bereshit. Então, a gente tem essa bolha. As pessoas não precisam de muita coisa. Elas têm muita coisa e não precisam de muita coisa. Até que chega um momento no qual os Meraglim, os famosos espias, vão até a Terra, voltam, fazem o Lashon Hará, a calúnia sobre a Terra, e o povo aceita aquilo abertamente. A partir disso a coisa começa a mudar. E aí, por que então a gente fala de repetição? Por que Tosafot, por exemplo, chama de Mishneh Torah? Por que chama de repetição? Ou revisão? Né? E aí a gente dá uma olhada na explicação do Rav Moshe Feinstein no Debrot Moshe Gitin no 88b, que é uma discussão sobre isso. Número 3. Se não fossem os Meraglim, teríamos recebido apenas os 5 livros e o Sefer Yehoshua. Isso era só isso que ele ia vir. Por causa do erro, no caso dos erros dos Meraglim, as mitzvot acabaram sendo espalhadas pelos todos os 5 livros da Torá, já que a repreensão era necessária. O que ele está falando dessa repreensão? No final de Vaikra e no final de Devarim, tem uma parte que são das maldições que o povo vai receber se não fizer as coisas certas. Tá?
essa parte não deveria existir. Como ela existe, ela toma uma porção de Vaikra que era pra outra coisa. Então você meio que tem que rearranjar as letras. Existe todo aquele midrash que fala que as letras da Torá estavam contadas. Então você não podia botar mais nem tirar. Então se você tem que colocar uma repreensão lá no meio, você perde um monte de coisa. Certo? Eu costumo fazer aquela brincadeira, né? Mas vamos voltar para terminar a leitura. Mas o Egel e o Meraglim, no 3 de novo. Mas o Egel, se o Egel e os Meraglim não tivessem acontecido, né? Ou seja, se o bezerro e os espias não tivessem acontecido, todas as mitzvot estariam nos 4 primeiros livros e o Sefer Devarim seria de fato uma repetição. Agora é repetição. Se não tivesse acontecido. O que Tosafot tá falando então pra gente na Gemara? Era pra ser, mas acabou que não foi. Tá? Teve uma... Sabe quando você tá no Waze ou no Google Maps lá e aí você entra, você não pega a entrada certa? Aí ele fala recalculando a rota, né? Hashem e Moshe tiveram que recalcular a rota a partir do erro que não deveria ter acontecido. Tá? Então, parte de Devarim e de Vaikra, por exemplo, foram usados para fazer essa repreensão, para corrigir o povo. E aí você perde esse espaço para uma revisão completa. E para mitzvot que estavam mais para trás, né? E aí é a brincadeira que eu costumo fazer, né? O metro quadrado do Noroeste é caro, aqui de Brasília, mas o da Torá é mais caro ainda, né? Então, não tem como colocar mais espaço, já que todas as letras já estavam contadas. Tá? Então o Tosafot estava dizendo que deveria ser Devarim, e não o que é. Certo? Deveria ser uma revisão, deveria ser um reconto de algumas coisas, certo? Se não é mais, então é o quê? Então vamos dar uma explorada do Sefer Devarim rapidinho, pra gente poder começar esse último livro com uma cabeça um pouquinho diferente nesse sentido. Então, para isso, vamos para mais uma definição que é importante. O que é um Rav? Né? Rav, que gera a palavra Rabi e Rabino, e etc., significa efetivamente mestre. Né? O mestre de alguma coisa, segundo o dicionário, é o seguinte, eu vou ler para vocês que está aqui para mim. É um indivíduo que ensina ou uma pessoa dotada de saber, competência e talento que em qualquer ciência ou arte. Então, a primeira coisa que aparece no dicionário é o indivíduo que ensina, tá? Não é necessariamente sobre ser detentor de todo o conhecimento, é um cara que ensina. A capacidade de ensinar é a primeira definição. Então, basicamente, é um título semelhante ao de professor, né? De uma universidade ou até mesmo de uma escola. E quando a gente fala de bons professores, a gente pensa em algumas habilidades específicas que vão além do conhecimento daquele indivíduo. Ao ponto de todo mundo ou já ter dito ou já ter ouvido a frase fulano sabe muito, mas ele não consegue passar o que ele sabe. Existe uma diferença entre um cara que sabe muita coisa e um cara que é bom professor. Às vezes eles têm o mesmo conhecimento, mas só um sabe ensinar. Às vezes o professor tem menos conhecimento, mas ele sabe ensinar todo mundo, e o cara que sabe tudo não sabe ensinar ninguém. Né? Como é que a gente passa esse conhecimento para os outros? É falando. Então é justo a gente dizer que a fala talvez seja, vou dizer talvez, porque talvez existam outras, porque né, a gente não domina tudo nessa vida. Talvez a fala seja a maior qualidade de um bom professor. E aí vem a grande ironia da nossa história. Moshe recebe o título de Rabbeinu, né? Nosso mestre. Ele não é só mestre, ele é nosso, ele é mestre de todo mundo. Né? E o Rabbeinu Yoná fala que Moshe se sobressaía igualmente em todas as midot tovot, em todas as qualidades positivas, e a única deficiência que ele tinha era a fala, porque ele não falava bem. Uai. Acabei de fazer todo um floreio aqui, trouxe dicionário e tudo mais para dizer que a fala é importante para um mestre, e o grande mestre não sabe falar. Então não é a fala? Não, continua sendo a fala, tá? Meu argumento continua o mesmo. E a gente tem um Midrash que é muito importante que fala: a Torá é uma cura para todo o corpo. E aí ele finaliza com a frase assim: quando Moshe ensinou o Sefer Devarim, ele estava curado. Ué, como assim? Ele se curou em determinado momento, ele parou de falar mal?
O Dubna Magid, no Ochel Yaakov, ele escreve uma coisa que é interessante. Ele pergunta basicamente por que Moshe fez, por que Hashem fez Moshe com essa dificuldade de fala. E aí ele fala que a verdade é que a Torá inteira depende do fato de que Moshe não falava bem. Como que o povo ia saber se a Torá era mesmo as palavras de Moshe, se a Torá é mesmo as palavras de Moshe, ou as palavras de Hashem, ou se não eram de Moshe? Como é que você ia saber que, né? Tem até um vídeo da Porta dos Fundos lá, que é Moshe descendo e tal, ele fala, você não pode fazer isso. Aí fica todo mundo caçoando dele, porque fizeram com ele. Como é que a gente não sabe o que é isso? Né? Aí a resposta do Dubna Magid é a seguinte: porque ele sozinho, Moshe sozinho, não era capaz de articular as palavras de uma forma adequada. Mas quando ele falava de Torá, Hashem falava usando as cordas vocais de Moshe. E as palavras, por sua vez, viravam palavras claras e melodiosas. Essa é a resposta do Dubna Magid. Então quando ele fala de Torá, ele fala de forma perfeita. Quando ele tá falando sozinho, aí é difícil. Aí não articula. Então, Hashem, que efetivamente explicava a Torá, efetivamente usando a voz de Moshe. Tá? Então a gente pode ver uma lição importante aqui. Né? Às vezes a gente tem uma grande dificuldade nas nossas vidas e a gente não entende nem o porquê dessa dificuldade existir. Às vezes já nasceu com um problema, no caso de Moshe, às vezes já tem outros problemas que estão aparecendo. E você não sabe por que está sendo assim. Mas esse efetivamente pode ser o plano de que Hashem tem para que ela seja superada. Você usa aquela dificuldade para transformar em uma coisa positiva. Certo? Tanto que ai meu Deus, como é que é o nome dele? Bom, deixa eu ver se eu lembro dele. É o Rabbeinu Bachia? Não lembro agora quem foi que falou isso. Mas existe uma frase muito importante de usar aquela coisa em você que é muito negativa e tentar transformar aquilo num positivo muito grande. Então se você tem grandes desejos, transforma esses desejos em coisas positivas. Se for possível, aí você... Tipo, os grandes mestres de Torá, todos eles têm um Yetzer Hará muito poderoso. Mas eles conseguem jogar o Yetzer Hará deles para uma coisa positiva. Tá? Então tem toda essa ideia. Então ele continua explicando que isso, o Dubna Magid continua explicando que tudo isso é necessário para que o próprio povo entendesse e soubesse o que é ter emuná, né? Emuná é essa mistura de fé e certeza que existe dentro do judaísmo, quanto à própria Torá. Então, depois que Moshe já tinha ensinado toda a Torá para o povo, não existe mais a necessidade dele ter problemas de fala. Então, a partir daí ele pode ser curado. E isso acontece quando o Devarim vem para contar a história pra gente. O Magid ele explica o quê? Que a prova disso, prova de que isso é verdade, é o faraó. Aí você fala, o que tem a ver com o faraó? O faraó conheceu o Moshe desde pequeno. O faraó sabia bem que Moshe não ia conseguir montar uma frase para salvar a vida dele. Se não tivesse uma certeza no faraó em si que Moshe e Aharon eram enviados de alguma coisa mais forte que ele, na primeira vez que eles chegassem lá pra falar assim, aí faraó, liberta o povo aí, ele ia mandar matar os dois e pronto, acabou. Só que aí vem Moshe falando perfeitamente pra ele vai, opa, aconteceu alguma coisa aqui, né? Então, ele chega falando perfeitamente, isso faz com que o faraó considere o que está sendo dito. Um cara que achava que era um deus. O Vilna Gaon explica de uma forma interessante a diferença de Devarim dos demais livros a partir de uma ideia que vem disso. Hashem usou as cordas vocais de Moshe para fazer isso, para falar da Torá, certo? Mas Hashem não usa as cordas vocais e a garganta de Yeshayahu, de Isaías, não usa de Irmiyahu, de Jeremias, né? E dos outros profetas nas profecias deles, né? Quando os outros profetas recebem uma mensagem de Hashem, eles ouviam, enxergavam alguma coisa, interpretavam aquela visão e falavam a partir das próprias palavras. Os 4 primeiros livros da Torá são efetivamente a Shekinah falando através das cordas vocais de Moshe. Mas o Sefer Devarim não funciona desse jeito. O livro de Devarim é Moshe falando. Hashem falava com Moshe e ele passava pro povo. Era bem diferente. Ah, mas e aí? Por que Devarim tá no nível dos outros? Dos outros 4 livros e não desses profetas que a gente acabou de falar?
Essa pergunta é justa. E aí a gente precisa... É muito importante de lembrar de uma coisa que é central para essa ideia aqui. Tá? A profecia de Moshe está num nível completamente diferente. Tanto que meio que a Torá promete no final que não se levantou, né? Não é que não vai se levantar. É que não se levantou nenhum profeta do tamanho de Moshe em Israel. Tá? Sendo assim, mesmo que seja dito por Moshe, independentemente, ainda é como se Hashem estivesse dizendo. Tá? Moshe não precisava interpretar nada. Porque ele via... A profecia dele era clara, ele não precisava interpretar nada, era só ele repetir. Aí faz sentido a gente ouvir o nome do livro ser Mishneh Torah, a repetição da Torá. Porque ele está repetindo o que Hashem está falando. Né? E para explicar isso, vamos para aquela música maravilhosa, né, que o Abrão faz de uma forma sensacional e que eu ainda tô aprendendo o ritmo já tem anos e não consigo. Az Yashir, né? Az Yashir Moshe, Uvene Israel, que é uma das partes que a gente faz durante o Shaharit na manhã. Depois precisa ali ainda não precisa dezimrar, né? E aí a palavra Az, eu botei aí o comecinho dela no número 4. A palavra Az é uma escolha bem interessante, tá? Ó, é Az Yashir Moshe Uvene Israel. Então Moshe e os filhos de Israel cantaram esse cântico. Ah, Hashem me disseram, cantarei a Hashem gloriosamente, que gloriosamente se enalteceu. Az quer dizer então. E agora, né? E agora eles cantaram. O Urashi faz um comentário, eu já vou pra segunda, eu volto ali no segundo passuco depois, mas olha o comentário do Urashi aí no 4, no finalzinho ali. Neste momento, ao presenciar o milagre, a vontade de cantar entrou em suas mentes. Entrou nas mentes do povo lá como um todo. Ok. O que tem esse comentário? Você consegue fazer... Assim, eu sei que existem pessoas que têm essa habilidade de fazer coisas sem pensar. Mas no geral, você precisa pensar a coisa que você vai fazer tem que entrar na tua mente primeiro. Esse comentário não está dizendo nada. A Torá usa a palavra Az para explicar o quê? Para explicar que eles tiveram... Que passou pela cabeça deles fazer o negócio. E essa é a pergunta feita pelo Shem Mishmuel. Tá? Ele faz essa pergunta. Outra coisa. Quantas pessoas que cantaram aqui? O pior, cantaram uma música que nunca tinham ouvido ou sequer conheciam. Tá? E aí depende. Se você entender Bnei Israel como os filhos, né? Aí são 600 mil, que era o número de homens. Mas se você contar todo mundo, que é o que a Gemara parece fazer, são 3 milhões de pessoas. Tá? Então dependendo de quem responde, então a gente tem entre 600 mil e 3 milhões de pessoas. Então, mesmo se a gente considerar só 600 mil, é muita gente para cantar a mesma coisa que nunca tinha ouvido na vida, né? Como que isso é possível? Ainda mais se a gente for pensar no povo judeu, né? O famoso Am Ksheorev, né? O povo de dura cerviz. 2 judeus, 3 opiniões, assim por diante. Vai falar, não, ia ficar melhor tal palavra aqui agora. Eles iam começar a discutir qual que é a melhor rima pra música, né? Mas ainda assim a Gemara em Sanedrin, ela comenta uma coisa bem interessante. Número 5. Rav Yitzhak disse: uma visão sobre o mesmo assunto pode surgir para diferentes profetas. Mas 2 profetas não profetizam da mesma forma, com o mesmo estilo. Ou seja, se eu sou profeta e o ciclano é um profeta, a gente pode ver a mesma coisa, só que a gente não vai falá-la do mesmo jeito. Ou seja, a Gemara jogou gasolina no fogo da nossa pergunta aqui, né? Porque se eles profetizaram alguma coisa ali naquele momento, eles não podem fazer do mesmo jeito, e eles fizeram. E agora? Né? Tem mais uma pergunta ainda. O profeta Amos, né, segundo a própria Gemara, um pouco depois, nessa discussão que a gente acabou de ler, tinha dificuldade, ele tinha uma espécie de língua presa. E ele não conseguia falar a letra Shin, o SH. Em vez de falar bolesh na profecia dele, ele fala boles. Né? Eu não vou entrar no que isso gera, mas ele não consegue ser claro. Mesmo sendo um grande profeta, ele não vai conseguir pronunciar as palavras corretamente.
E aí, e se for um cara desse aí que tá aí no meio ali, cantando, e ele canta errado também? Não é igual. Se o cara tiver também uma língua presa ali, como é que ele vai fazer? E mais ainda, tem outra Guemará que vai dificultar mais ainda uma situação. Número 6, a última aí. Ketubot 7b. Rabi Meir dizia, de onde sabemos que mesmo os fetos nos ventres de suas mães cantaram ao passarem pelo mar? Então a Guemará puxou aqui, a gente já tinha botado problema, a Guemará puxou mais ainda. Se tivesse um surdo mudo lá, como é que ele ia cantar? A Guemará vai falar assim, não, o feto cantou também. Uai. Se Amos, que não conseguia pronunciar as palavras corretamente por causa dessa dificuldade de fala, muda alguma coisa, imagina os fetos que não tem nem a boca aberta. Não é que eles vão cantar Shirá igual todo mundo, né? De novo, sem contar que pode ter surdo mudo, pode ter pessoas com dificuldade de fala, além de Moshe, né? Então a gente pega esse extremo para poder deixar as coisas bem claras. Se até isso aconteceu, esses outros que são mais simples, entre aspas, também vão acontecer. Qual que é a resposta? Tia Mishmael explica. A diferença entre a profecia de Moshe e os demais profetas é, segundo Urashi, que quando Moshe profetizava, ele usava a expressão isto ou este, em hebraico é z, tá? Enquanto os outros usavam ko, que é mais dúbio, tá? Z quer dizer exatamente o que Hashem diz. Esse Z que Moshe usava na profecia dele quer dizer, basicamente, isso é exato, isso não como se diz? Isso não é uma interpretação, é exatamente o que Hashem quer dizer. Então só Moshe tinha a habilidade de usar o Z nas profecias. Os outros usavam Ko, tá? Se a gente voltar lá para o Ezechir, a gente tem o quê? Na segunda linha lá do 4, tá? Tem um negrito ali no hebraico. Zeli venvehu. Né? Aí Hashem é minha fortaleza, meu cântico, ele é minha salvação. Este é meu Deus. E far-lhe-ei uma morada, o Deus de meu pai, enaltecê-lo-ei. O que é que está acontecendo aqui? Eles não estão profetizando igual os outros profetas. Eles estão profetizando igual Moshe. E o que isso quer dizer? Que eles não precisam de voz para falar. Porque Hashem está falando por eles. Eles não estão usando. Hashem está usando as cordas vocais assim como fez com Moshe. E aí fica a pergunta. Se você não faz nada e Hashem está usando sua voz, qual que é o mérito que você está recebendo? Por que está falando que são os filhos de Israel e Moshe que cantaram? Por que o povo recebe o mérito? E aí que a gente volta no comentário do Urashi. Quando ele diz que entrou na mente deles, ele está querendo dizer, eles têm ali o gabarito para ignorar a vontade de fazer. Ali a escolha era deles. Eles podiam cantar ou não. E o mérito é que eles quiseram cantar. Ninguém ficou com vergonha. Igual no karaokê, né? O pessoal vai lá cantar e... não, tô com vergonha, não quero ir não. Não, todo mundo cantou junto. Tá? Então eles mesmos decidiram fazer. Os 4 livros da Torá seguem essa lógica. Enquanto Devarim é Moshe profetizando normalmente pro nível dele. Tá? Não dos outros. E o Rabbeinu Bachya, ele fala que a primeira letra de cada um dos livros, a partir de Bereshit começa com Beit, né? Mas todos os outros livros começam com Vav. O Vav é uma partícula que quer dizer e isso aconteceu. E isso, é o E, tá? É aquele E, orações coordenadas aditivas. É uma adição, tá? Então, Shemot começa com E, Vaikra começa com E, Bamidbar começa com E. Então, claramente eles estão ligados. Bereshit é o primeiro, então não faz sentido começar com E, né? Então todos esses 3 outros que vêm depois estão ligados a Bereshit. Como é que começa Devarim, hein? Devarim começa Ele Hadevarim, Ele Hadevarim, né? E esses são, é isso? Ele, deixa eu ver aqui. Ele Hadevarim, Mashiach. Então, ele começa com Aleph. Então aqueles outros têm a mesma natureza. Esse não, ele está se separando. Devarim está se separando. Qual que é o pshat aqui, então? Qual que é a explicação fácil aqui? A literal, né? Fácil é uma palavra muito, muito errada, mas qual que é a explicação literal aqui?
A dificuldade da fala de Moshe é específica para o povo entender que claramente a Torá veio de Hashem. E para que o povo entendesse a ideia completamente. Isso trabalhou a emuná daquela galera. Que tem certeza que aquilo ali vem de Hashem. Uran, ele explica que os bons oradores, e todo mundo já viu isso, tem um monte de coach aí para mostrar, o cara fala super bem, e esse cara consegue vender qualquer ideia para qualquer um. O famoso vender gelo para esquimó, né? Hashem não queria deixar o espaço para que isso acontecesse. Né? Para que Moshe, como um excelente orador, convencesse o povo só pelas habilidades de liderança dele. Que claramente ele tem, mesmo sem conseguir falar, ele lidera o povo. Né? Hashem queria que eles aceitassem a Torá pelo conteúdo e não pela apresentação bonita que Moshe poderia dar com a habilidade de fala que ele poderia ter. Certo? No fim, o que a gente tem? Né? É que o povo tem que saber que se trata de fato das ideias de Hashem e não que se encante por uma coisa que é só bonita sem conteúdo nenhum, igual muita gente faz. Hoje a gente está na era do que é bonito externamente. Ninguém mais se importa com o interno. Né? Todo mundo, Instagram, essas coisas, vive desse jeito. O que importa é o conteúdo, não quem está falando. Às vezes o cara não fala muito bem, mas se você prestar atenção no que ele está falando, o conteúdo dele é maravilhoso, você aprende alguma coisa do mesmo jeito. Às vezes ele só fala bem e o que ele está falando é só água, não tem nada ali. Então a gente tem que aprender o que é a Torá de fato. A Torá, ela capta essa ideia de conteúdo. Põe uma dificuldade diante de Moshe, para que ele supere aquela dificuldade de alguma forma, obviamente com a ajuda de Hashem, e o povo entenda o que é de fato. E quando esse degrau é superado, a gente entra numa outra ideia, que é o começo de Devarim. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Que a gente possa estudar bastante esse próximo livro aí. Boa semana aí para todos e obrigado, boa noite.